Eu não sei se você já parou para pensar, mas existem alguns livros que às vezes o autor, ele simplesmente criou aquele universo, não foi nem para dar respostas, mas simplesmente com que ele fizesse um universo, criasse um lugar onde ele conseguisse fazer uma coisa que a gente não tem dentro da sociedade e falasse assim: olha o que pode acontecer e imagine o que aconteceria, como as pessoas reagiriam se esse tipo de coisa acontecesse dentro da nossa sociedade. Eu não sei se você já leu algum livro assim, mas eu li, junto com o Catarse, um livro desse estilo, que foi o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, que eu simplesmente fiquei pensando muito nele, e eu ainda estou pensando nele. E assim, eu não sei se você já leu algum livro do Kazuo Ishiguro, mas ele é um autor que tem muita coisa que faz com que o livro dele seja o livro dele. E é muito curioso ler o Não Me Abandone Jamais, porque a gente simplesmente vai ter acesso a uma história onde a gente vai conhecer 3 personagens. A Kathy, que é a nossa narradora, a Ruth, que basicamente vai ser uma pessoa mimada, digamos assim, e o Tommy, que é um rapaz que está buscando ali seu lugar ao sol. Ele está tentando encontrar a sua voz nesse mundo. E é muito interessante acompanhar essa história porque, como eu disse, o autor aqui, ele simplesmente cria uma literatura de cotidiano. Então a gente vai ver as cenas sendo bem narradas, a gente vai ver os personagens falando sobre algumas coisas que eles estão passando, só que a grande questão é, a gente não sabe o que eles estão passando, até porque a gente não tem a perspectiva de onde eles estão, como eles se conheceram, porque eles se conhecem desde novos, e a gente não sabe para onde eles vão. O livro basicamente é narrado em 3 atos, então a gente vai ver essa história sendo contada pela visão da Kathy, e a gente vai ter uma visão talvez limitada daquele universo que ela está tentando construir pra gente. Mas é interessante como o Kazuo Ishiguro consegue fazer com que muitos elementos da sociedade sejam trazidos para esse momento e como ele vai explorar isso. Porém, ele não dá a sua opinião, ele não responde perguntas, ele simplesmente joga essa informação no seu colo e você não sabe o que fazer. E assim, eu não sei se você já leu algum livro de ficção especulativa, mas a ficção especulativa é basicamente onde um autor consegue criar um universo que não aconteceu. Um exemplo interessante disso é O Homem do Castelo Alto, por exemplo, que se eu não me engano está no Kindle Unlimited. E é uma história onde o Philip K. Dick ele acaba criando um universo onde ele imagina o que aconteceria se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. E aqui no Não Me Abandone Jamais, a gente tem uma história onde o Kazuo Ishiguro consegue inserir dentro de uma sociedade algo que, assim, eu diria pra você não ler a sinopse desse livro, porque senão você vai pegar spoilers, ou talvez o autor ele poderia ter se antecipado um pouquinho mais de dar mais informações para o leitor, que foi uma coisa que eu senti bastante enquanto eu estava lendo, e também foi algo que a gente discutiu no nosso encontro do Catarse sobre isso também. Mas é interessante ver como ele consegue soltar uma bomba no seu colo e falar: agora você vai ter que lidar com isso aqui, e o que você sente? O que passa pela sua cabeça? Como você lidaria com isso? E é um livro extremamente melancólico. É um livro que tem um sentimento de você estar triste, você estar preso o tempo todo. E é isso que eu acho que permeia a história e vai fazer com que você se sinta, e você sinta aquela melancolia mesmo, o que é muito triste, porque toda a situação que envolve esses personagens, você vai falar: cara, mas por que eles não fazem isso? Por que eles não fazem aquilo? A gente talvez não vai ter respostas, e muito menos o autor. E assim, eu não vou mentir pra você dizendo que esse é o livro mais perfeito e mais incrível que eu já li na minha vida. Talvez não seja. Talvez seja um livro que precisava de alguns ajustes, como por exemplo, algumas páginas a menos, mas mesmo assim, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre a brevidade da vida e o que a gente faz com a nossa vida também. Obviamente é muito desafiador você pegar uma história sem saber onde ela vai dar e
e o que o autor quer explorar. E eu só te dei algumas informações sobre esse livro. Uma que a gente vai ter 3 amigos e outra que a história meio que se passa ali no colégio, no internato, e a gente não sabe o que tá rolando. E é desafiador ao mesmo tempo ler essa história e não saber como se expressar sobre ela. A única coisa que eu tenho certeza foi sobre os sentimentos que eu tive ao longo da história. E como eu disse anteriormente, não é um livro que é perfeito. Ele tem obviamente seus defeitos, porque eu achei um pouquinho longo demais, mas é interessante ver essa criação desse universo que é especulativo e o que poderia acontecer, o que as pessoas fariam, como seria a reação delas. E foi interessante ver essa questão da brevidade e do mundo e o ser humano em si. O Kazuo Ishiguro aqui, ele traz perguntas e talvez você vai sair dessa história aqui com mais perguntas ainda, porque ele não te traz respostas. Então é um livro que você vai ler, você não vai ter respostas para a história que você vai ler aqui, mas ao mesmo tempo talvez te faça refletir. Então esse livro foi bem interessante de pegar para ler e eu realmente não sei como definir em relação ao que eu sinto depois que eu li esse livro, porque é uma história extremamente melancólica e triste e é isso, sabe? O resto você vai descobrindo ou não. Então, se você não descobrir exatamente o que tá acontecendo, talvez seja interessante você pegar a sinopse, ler e saber exatamente o que está acontecendo. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado da indicação. É um livro curioso e diferente. O outro do autor que eu li também foi Claro o Sol e eu gostei, acho que mais que desse aqui, mas foi uma experiência boa de se ter, eu acho. Enfim, é isso. Se você chegou por aqui agora, se inscreva no canal pra gente continuar falando sobre livros. Não se esqueça também de continuar assistindo o outro vídeo que vai aparecer por aqui. Confira também os horários na Twitch e também o meu projeto lá no Catarse. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!